Quem obedece, as coisas mudam, gente. Quem obedece, as coisas mudam. E muda mesmo. Mas vamos lá para a palavra de Deus. Ó, tá aqui o ouvindo. É o celular. Não é? Só. Nossa, Jesus. Então, vamos lá. Quando a gente for comprar um celular, a gente tem que observar direitinho. Esse celular aqui, ele está novo. Ele deve ter o quê? Um ano e pouco, né? Eu comprei esse celular aqui justamente para fazer a obra de Deus, para gravar na rádio. Só que depois que eu fui ver, esse celular já estava com probleminha de áudio. Só que eu só fui ver depois que passou tempo da garantia. Não teve como eu trocar mais. Agora, quando você comprar o celular, vou observar tudo no celular. Ele já veio com probleminha de áudio desde a loja. E você tem que observar. Eu tenho um outro lá, que quando eu comprei ele, aquele lá já é bem antiguinho. Quando eu comprei ele, sabe o que tinha acontecido com ele? Não tem essa entrada do celular, do carregador? Todos eles do lado que enfia assim o carregador, a entrada, né? Aquele lá não, aquele lá só entra ao contrário. Eu também não reparei isso quando eu comprei. Aí a pessoa vai tentar, não, tenta não para quebrar, ao contrário. Você tem que enfiar no sítio. A entrada dele, de vez em entrar assim, ó, né? Você tem que enfiar ao contrário. Você tenta enfiar assim normal, no outro não vai. O trocinho dele é virado, entendeu? Mas se você não prestar atenção, você compra o celular depois que você vai ver os negócios. Tem que ver na hora, entendeu? Deixar tudo direitinho. Coisa séria. Depois fala que não vem assim de fábrica, vem assim. Gosto de ver o contrário. Esse aqui já veio com somzinho em alto. Entendeu? Já veio com esse somzinho assim, ruimzinho, desde o começo. Então, está dizendo aqui, ó. Vamos lá, 2 Coríntios 9, 10. Gente, se a gente obedecer, não tem bicho de 7 cabeças. Pessoal, você vai ser feliz, as coisas vão acontecer, tudo que você quer vai acontecer. Vai acontecer até Deus quer fazer melhor do que você quer. Mas às vezes, a dureza do coração da pessoa que não deixa a sua bênção acontecer. Você não quer obedecer, você quer ser abençoado, mas sem fazer o que Deus está falando. Não tem como, pessoal. Não tem como. Entendeu? É igual a prosperidade. Eu não posso falar para você, você vai ser muito abençoado. Você não devolve a Deus o que é de Deus. Não, então infelizmente você não vai ser. Você tem que mudar. Tem que tomar uma posição com Deus. Não, vou ser fiel a Deus, vou devolver o que é de Deus. Aí sim as portas vão se abrir. Caso contrário, o devorador está assim, segurando tudo que é seu. Você não está vendo. Está entendendo? Ele não vai soltar enquanto você não tomar uma posição com Deus. Gente, eu sei que é viver com Deus, eu sei que é viver sem Deus. Eu vivo muito. A época que eu não devolvi o dízimo do Senhor, eu passei fome, já desmaiei de fome, já catei comida nesse galão de lixo, coisa séria, irmão. Você não tinha comida, mas aí a gente catava um negócio de reciclagem, ia nesses galões de lixo aí, pegava aqueles sacos aqueles pacotes de pão doce da padaria, bolo que estava tudo fora da validade, aí a gente levava para casa para comer.
Ficava esperando na peixaria o pessoal terminar de escolher aqueles peixes, aqueles esmigalhados, aí pegava aquilo ali, tudo esmigalhado, tudo ruim, aí aquele resto ali, separava no saco para dar para a gente, levar para casa para comer, era o que a gente comia. Comia coisa fora da validade, resto do mercado, da mona que não prestava mais, já estava quase um mês fora da validade. Ainda bem que Deus guardou a gente, porque a gente comia isso. A Natasha era pequenininha também, um aninho e pouco, a pessoa que era da mona do mercado, não, da mona tudo fora da validade. Você está entendendo? Mas sabe por que isso? A dureza do coração, você não devolve a Deus o que é de Deus, então você vai acabar sofrendo por desobediência, gente. Sim, entendeu? Eu cheguei lá no meu pastor ensinou lá, eu ser fiel a Deus, pela palavra, né? Pela palavra ele me ensinou a devolver o dízimo do Senhor. Eu passei a devolver, nunca mais eu parei. Hoje eu não preciso mais comer a comida lá no ladrão de lixo, mas hoje eu sou fiel a Deus. Todo o dinheiro que cai aqui na minha mão, todo, a primeira coisa que eu faço, pastor, abençoa o dízimo. Hoje eu recebo a minha pensãozinha lá, a primeira coisa que eu faço, eu passo, tiro o dinheiro, já vou na lotérica, já deposito o dinheiro do meu dízimo, do meu cartão. Quando eu chego em casa, eu passo o Pix para o pastor, abençoa o meu pagamento, meu dízimo. Mas você não faz isso, você quer que Deus age, mas como que Deus age? Deus só trabalha pela obediência, gente, não tem jeito. Entendeu? Então tem gente que tem cabeça dura. A pessoa tem amor ao dinheiro, você vai embora, vai ficar tudo por aí, gente. Você entendeu? E o demorador não deixa você ir para frente, ele vai ficar segurando que é seu. Entendeu? Eu, quando dei entrada na minha pensão, a advogada disse que tinha causas. Eu falei assim, doutora, quanto tempo sai isso aí? A gente não tem previsão. Vai, né, de acordo com... Tem que esperar lá o juiz assinar e tal, aquela coisa toda. A doutora disse que tinha pessoas que já estavam esperando aquilo ali quase 10 anos. Não tem tempo determinado, não. Você entendeu? Só que como eu era fiel a Deus e devolvia o que era de Deus, eu orei a Deus, eu, pastor, para o pastor do Senhor, tu és justo. Tu és o justo juiz, tu és o pai dos órfãos, tu és o juiz das viúvas. Então o Senhor vai fazer justiça, mas para Deus fazer justiça, eu tenho que estar como, gente? Eu tenho que ser fiel a Deus, senão Deus não tem como fazer justiça. Vocês estão entendendo? Ele fez justiça, fez porque eu sou dizimista. O devorador não pode segurar aquilo lá meu, mas se eu não fosse, o diabo vai ficar segurando aquilo até hoje. A verdade é essa. Porque a minha falta de fidelidade com Deus, a minha falta de compromisso com Deus, eu não ia poder ter compromisso comigo. E Deus me honrou. Deus me honrou, porque não teve para onde correr, não. O troço teve que sair. Entendeu? O juiz assinou e o instituto lá que era responsável, o instituto que era responsável por fazer o meu pagamento, eles não fizeram dentro do prazo que o juiz determinou. Sabe o que o juiz fez? O juiz falou, olha, você está com pena sob pena de R$1.000 por dia de atraso, que eles vão pagar até essa data. Se passar dessa data, eles vão ter que pagar R$1.000 por dia de multa. Rapidinho eles pagaram. Ele vai querer pagar R$1.000 de multa por dia. O juiz caiu em cima. Sério? Mas por quê? Porque eu estava sendo fiel a Deus. O devorador não podia tocar no que é meu. E a gente orando. Não tinha. Oi? Não, é sério. Eles falaram. Se não pagava, tem que pagar R$1.000 de multa por dia. O cara tem que querer pagar isso. Rapidinho ele liberar o pagamento. Entendeu? Mas se você não
Você vai ser mais uma que vai ficar ali, no banco da espera toda a vida. Eu conheço gente que já está, anos com troço na justiça. Até esqueceu já. O troço está lá. É muita gente. É isso que a advogada falou. A advogada falou, o Fabiano, é porque é muita gente que o juiz tem para mexer naquilo ali. Então, até chegar a nossa vez, se você não for fiel, não orar a Deus, então ele fica falando, se chegar a tua vez. Nossa, sério. Porque às vezes tem pessoa que morre esperando da gente. E o troço não sai. Sim, entendeu? Então, pessoal, às vezes a gente tem que observar. Eu explico isso aqui, que uma vez teve um irmão que falou assim, eu não entendo, pastor, porque eu não sou melhor que ninguém não, tá, gente? Não sou não, eu só procuro obedecer a Deus, só isso. Não sou melhor que ninguém. O irmão estava numa situação, eu falei com Deus, por que Deus fez na vida da pastora e não fez na minha? Mas você tem que ver se você está obedecendo com a pastora, não está, né? Porque ele estava chateado, mas ele não estava lá obedecendo, ele não estava obedecendo. Deus tem que ver isso. Deus não faz exceções de pessoa, mas Deus age na vida do que obedece. Quer ver um negócio? Deixa isso aqui rapidinho, vamos lá no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Deus não faz acepções de pessoa, mas Deus quer que eu obedeça a Ele. É isso que a gente tem que botar em prática. Senão tudo seu fica travado, nada acontece. Tem pessoas que escutam mais os outros do que Deus. Irmão. Teve uma irmãzinha aqui, que ela chegou aqui um tempo atrás, ela é dizimista, ela dizima lá, ela dizima da pensão que ela tem da filha dela, ela dizima do Bolsa Família, que ela recebe, e a Bíblia diz o seguinte, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, não é? Todos os dízimos é tudo que você recebe. Se você tiver 10 benefícios, você tem que dizimar, é a parte que é de Deus, pessoal. Aí ela veio aqui, ela disse que as coisas estavam dando tudo errado, e a vida dela estava de cabeça para baixo, e eu sem saber de nada, eu preguei sobre isso. E ela falou assim, pastora, agora eu entendi que estava tudo errado na minha vida. Porque eu estava com dinheiro, da pensão da minha filha, só que o meu benefício do Bolsa Família, eu não devolvi, estava guardado. Porque teve uns parentes meus que veio me aconselhar que eu não precisava dizimar do Bolsa Família. Olha só, maus conversações. Porque você já deposita da pensão, do que você vai depositar do Bolsa Família? Não precisa. Aí ela, pastora, graças a Deus que eu não ouvi esse parente meu. Eu não trouxe, mas também guardei. Toda vez que eu ia mexer, eu ouvi uma voz, não mexe nisso, isso é de Deus. Aí ela foi e trouxe dízimo. E aí as coisas mudou. Sabe por quê? Às vezes você escuta uma coisa na igreja, aí a pessoa lá fora vai te dar outro conselho. Você é Maria, vai faz outra. Você vai pela cabeça daquela pessoa que está te dando um conselho errado. Você não vai, gente. Se você quer vencer com Deus, você tem que ser firme. O que Deus me ensinou na igreja é isso aqui e pronto. Você acha que não tem pessoa que me aconselha a não dizimar? Deus me livre, irmão. Eu não quero saber o que essa pessoa está falando. Porque quando catou a comida da lata de lixo, quem catou foi eu, não foi ela não. Quem já desmaiou de fome foi eu, não foi ela. Entendeu? Eu sei de onde Deus me tirou. Não é uma brincadeira, não. Eu sei da miséria, dos vícios, da lama, da onde Deus me tirou. Então eu sou fiel a Deus, eu não mudo isso nunca. Ninguém vai mudar a minha cabeça. Que te dar conselho é fácil, mas passar a luta no seu lugar, ninguém vai querer passar, não. Não devolve, não, eu não devolvo. Mas depois tiver meus filhos precisando comer alguma coisa, como já cansou de acontecer, não tem nada para dar, cadê essas pessoas que te dão conselho? Some. Aí você tem que sofrer sozinho as consequências.
Eu já fui muito mordido pela cabeça dos outros, hoje em dia eu não vou mais não. Fala quem quiser, entendeu? Quando eu bebia, usava droga, sabe o que eu fazia? O pessoal ia me dar palpite. Não, se eu fosse você, não bebe, para de beber, isso faz mal. Sabe o que eu falava? O problema é meu, eu estou bebendo com meu dinheiro. Ignorância, né? Mas eu falava isso. Agora, hoje em dia, irmão, que fique incomodado, quem quiser ficar incomodado, eu estou dizimando do meu dinheiro. E Deus me deu. Então, não vou abrir mão de Deus, não ver o que é de Deus. Se lá no mundo, às vezes a pessoa era firme no troço errado, por que você não pode ser firme na coisa certa? Hã? Não, Deus me livre, quem vai sofrer sou eu. Devorador vai entrar na minha vida. Então, eu não quero saber quem vai me dar conselho certo ou errado. Eu sou filho. Eu, dia desse, vieram me aconselhar não devolver o dízimo total. Não, depois você dá, não tem como você ficar devendo. Não, como eu vou ficar devendo Deus? Como é que eu vou ficar devendo Deus? Me explica isso. Porque se não tem como você ficar devendo depois você dá. Eu falei, não, Deus me livre. Você quer de Deus. Jesus é em primeiro lugar. Aí eu peguei o dízimo e fui lá e dei. Não estou citando nomes não, entendeu? Eu nem quero que o João cite, mas o João, tu não estava comigo aquele dia, João? Você que estava comigo. Não estou citando, não precisa falar o nome não, mas não tinha um parente meu que estava falando para depois eu dar o dízimo. Não, gasta isso aí, compra isso aí, depois tu dá o dízimo. Tu estava comigo, não estava? Eu fiz isso. E não é, o João estava lá de prova. Entendeu? Depois você dá. Eu falei, não, Deus me livre, depois eu dou. Isso é coisa séria, gente. Quando eu quero uma bênção de Deus, eu não fico assim, Deus não fala isso para mim, depois eu te dou. O João estava lá perto, mas eu vi, eu estou falando sério, eu não estou falando aqui, é verdade. Era um parente meu, que eu não estou citando o nome, mas estava lá perto do João falando, não, depois você dá, fica pegando. Não, Deus me livre. Você acredita que eu daí o João trouxe para mim o troco, eu peguei, entreguei logo ao meu pastor, que eu estava lá na igreja. Você está entendendo? Você tem que ser uma pessoa firme com Deus. Igual Sadraque, Mesaque e Abednego, você não se corrompe. Não interessa o que falam para você. A minha mente está em servir a Deus. Eu vou obedecer. Não interessa quem fala, quem deixa de falar. Às vezes a pessoa que está te dando conselho está com a vida dela toda destruída. E o diabo está usando ela para querer destruir a sua também. Você não está vendo. Entendeu? Seja fiel a Deus. E às vezes você começa a dizimar, você acha o seguinte, você começou a dizimar, você vai crescer hoje mesmo. Não, vai com calma. Deus, Ele vai te prosperar, mas ao longo que você, que Ele vai preparando você, tem isso também. Tem coisas que você ainda não está preparado, você está querendo botar a carroça na frente do boi. Tem coisa que Deus tem que preparar, sabe por quê? Porque se o dinheiro subir para a sua cabeça, você não enxerga mais nada, sabia? Tem gente que se o dinheiro subir para a cabeça, você não enxerga mais Deus, não enxerga mais família, não enxerga mais nada, só aquela notinha verde. Só aquela notinha dele. O dinheiro você topa qualquer coisa, tem que ter cuidado com isso. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Você tem que ver para que você quer o dinheiro. Para suprir suas necessidades, ajeitar lá a sua casinha, você está entendendo? Mas tem gente que quer ficar, não, eu quero guardar bastante dinheiro, daqui a pouco você vai embora, fica tudo lá. Hein? Teve um homem que juntou dinheiro embaixo do colchão. Ele morreu. E aí a família não quis mexer assim, ficou muitos anos sem ir lá, deixou a casa fechada. Depois de muitos anos, parece que alugar, você vai vender, que eles iam fazer com a casa, foram lá para tirar os móveis, as coisas, para poder limpar. Embaixo do colchão tinha tanto dinheiro, mas já tinha passado a validade. Aquela nota antiga. O cara juntou, não falou para ninguém. Ninguém sabia o dinheiro.
saiu de circulação, ficou ali. Quer dizer, ele vai ver que ele deixou de comer uma pizza, vai guardar o dinheiro, deixou de passear, não ficou para ele, não ficou para ninguém. Gente, dinheiro é papel, irmão. Dinheiro é papel. Dinheiro só serve para você pagar suas contas, seus compromissos. Você tem que amar a Deus em primeiro lugar. Glória a Deus, ser fiel a Ele, aí sim. Porque quando a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, não é só dinheiro não, gente. Nada nos faltará é saúde, paz. O que adianta você ter dinheiro, não ter saúde, não ter paz? Não tem dinheiro, não tem saúde, não tem paz, não tem alegria. Com a família ninguém é salva. O que adianta então você ser cheio de dinheiro e não ter nada disso? Tem gente que tem um montão de dinheiro e não tem saúde. Está lá todo enfunhanhado, não pode comer nada. Você está entendendo? Então, gente, isso é bobeira. A gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Com Deus você vai ter prosperidade, você vai ter saúde, sua família vai ser salva, você vai ter paz. Você está entendendo? Não é só isso não que Deus quer te dar, não. Dinheiro não salva ninguém, dinheiro não te dá. As melhores coisas da vida não são compradas com dinheiro, sabia? Saúde, paz, amor, alegria. Tem um montão de gente cheia de dinheiro com depressão. Você já viu que a maioria, pelo menos uma boa parte desses atores, dessas atrizes, são endinheirados e sofrem com depressão? Já viu? O que adianta? A Bíblia diz, o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Você entendeu, gente? Sim ou não? Deus quer dar uma vida plena a você. Nem tudo depende de dinheiro. Depende da sua comunhão, da sua obediência a Jesus. Você se rendeu o que Deus está falando. Amém? Glória a Deus. Então, pessoal, vamos lá. Lá no livro de Atos, acho que é Atos, deixa eu ver se é Atos também. Lá no livro de Atos 10, lá no versículo 34. Glória a Deus. Atos 10, no versículo 34. Tudo pode mudar, irmão. O que você tanto quer pode acontecer. Você tem que fazer o que Deus está falando. Glória a Deus. Senão, a coisa é séria. Eu conheço pessoas que o tempo que eu estou aqui nessa igreja, eu conheço muitas pessoas que o tempo que eu estou aqui nessa igreja mudou muita coisa na vida da pessoa, continua mudando. Eu tenho famílias aí que, graças a Deus, eu estou vendo Deus agindo. Mas também tem pessoas que, desde quando eu vim para cá, que a vida da pessoa é a mesma coisa. Toda vez que eu encontro com a pessoa, parece que a vida dela já é até uma melodia já. Como é que está as coisas? Ele está assim. Aí passa 1 ano, 2 anos, enquanto que a pessoa
pessoa como é que está? Assim, 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 não muda. Mas sabe por quê? Ela não ouve. Não adianta eu dar conselho, não adianta, eu nem dou conselho mais, só olha. A pessoa não ouve, ela não obedece. Então a vida dela não muda. Você entendeu? Não muda, só muda quando você abre o seu coração. Poxa, eu vou obedecer, eu vou fazer o que Deus está falando. Aí sim, aí as coisas começam a mudar. Se você não fizer, infelizmente, é sério, eu conheço pessoas que toda vez que a pessoa me liga ou fala com a pessoa, a vida da pessoa está a mesma coisa, não mudou isso aqui, ó, nada, está a mesma coisa. Mas se você for dar um conselho para ela, ela não aceita. O inimigo botou na cabeça delas que aquilo ali que ela está fazendo está certo, ninguém tira mais aquilo da cabeça dela. Eu conheço uma mulher que ela veio para cá, olha o que aconteceu com ela. Ela veio para cá, ela estava passando uma necessidade. Quando eu conheci ela a primeira vez, eu não estou falando isso de familiar, nada disso, um exemplo. Quando eu conheci ela a primeira vez, ela tinha passado ali para me pedir um negócio de comer. Ela ficava de igreja em igreja pedindo ajuda para se alimentar, né? Aí ela veio para cá, e aí ela começou a ouvir a palavra, ela desempregada, ela não tinha nada, medo nenhum. Aí ela veio para cá, começou a ouvir a palavra e tal. Aí ela, poxa, pastora, eu tenho até um testemunho dela falando isso. Poxa, graças a Deus que eu vim para cá, porque aqui eu aprendi o que é dizimar. Eu não sabia dizimar, eu achava o seguinte, que não era todo o dinheiro que eu tinha que dizimar, agora não. Agora eu sei que todo o dinheiro que eu pegar eu tenho que dizimar. E sabe o que ela fez? Ela passou a devolver o dízimo. Ela não tinha nada, mas de R$1, todo o dinheiro que ela pegava, ela passou a devolver o dízimo do Senhor. Aí sabe o que aconteceu? Ela, 2 anos desempregada. Deus abriu uma porta de emprego para ela, ela começou a dizimar. Aí ela tinha já dado entrada várias vezes, que era, na época era aquele Auxílio Brasil, e ela não conseguia de jeito nenhum, saiu o Auxílio Brasil. Olha só, irmão, a vida da mulher começou a decolar. Mulher que não tinha nada, no fundo do poço. A casa dela, ela foi lá, pastor, vamos lá para você ver como é que é a minha casa. Era um barraquinho, o chão era aquele chão de barro, não tinha ventilador, não tinha nada. Ela falou, pastor, fica aqui, ó, cheio de calor aqui dentro. Aí sabe o que aconteceu? Ela reclamava porque ela tinha um filho que não ajudava ela. Aí, pela fidelidade dela com Deus, o filho começou a ajudar ela. O filho mandou botar piso na casa dela todinha. O filho comprou os móveis dela tudo novo. Aí ela trabalhando, começou a trabalhar, já recebendo o auxílio do Brasil. Gente, a vida da mulher mudou. Aí teve até uma vez que ela disse, pastor, nem como eu precisei fazer esse mês, porque eu vim para a igreja, estava sem nada dentro de casa, esperando sair lá meu auxílio, meu pagamento. Só que quando eu cheguei lá, teve um menino que eu ajudei a criar ele muitos anos atrás, ele sumiu, nunca mais eu vi ele. Quando cheguei lá, ele estava lá no portão. Aí me abraçou, matou a saudade, ele falou, olha, eu trouxe um negocinho para você. E abriu a mala do carro, disse que tinha tanta compra que não coube nem na geladeira dela. Gente, a mulher estava, para quem não tinha nada, estava praticamente, tadinha, passando fome, ela ficou toda feliz. Depois eu fui lá, ela me mostrou a casa dela, toda de piso, ventilador novo, tudo novo. O patrão dela não queria desgrudar dela de jeito nenhum, ela ficou muitos anos trabalhando lá. Mudou a vida da irmã, porque ela obedeceu. Sabe o que aconteceu? As maus conversações corrompem os bons costumes. Daqui a pouco a irmã
ela tinha feito uma promessa. Ela disse que fez um voto a Deus. Pior coisa que tem quando você vota a Deus e depois você volta atrás. Meu irmão, Deus me livre fazendo um troço desse. Eu votar com o homem é uma coisa, mas com Deus. Ela tinha feito um voto a Deus. Ela disse que se Deus provesse o Auxílio Brasil, que ela ia tirar o dízimo certinho do Auxílio Brasil. Aí sabe o que aconteceu? Deu um probleminha lá, não sei de onde, lá no cartão dela, não sei o que houve, que ela não estava conseguindo retirar o dinheiro, só usar o cartão. Irmão, quando você quer fazer, você dá um jeito. Se você fez um voto com Deus, você vai se virar, hein? Você está entendendo? Você vai lá direto no boca do caixa, se você for direto lá no boca do caixa, você tira. O que ela fez? Não deu nem para me dar meu dízimo esse mês. Ela quebrou o voto que ela fez com Deus. Ela começou a usar o cartão, cara, e esqueceu. Aí ela começou, não, aí depois eu vou ver, no outro mês ela falou, também não consegui tirar esse mês. Irmão, o cara mandou ela embora. Olha só, o serviço que estava indo tão bem. O cara mandou ela embora. Ela perdeu o Auxílio Brasil, como foi nesse negócio de troca aí com a Bolsa Família, não sei que doideira que deu lá que ela perdeu o Auxílio Brasil. Saiu da igreja, sumiu. Aí depois eu encontrei com ela na rua, falei, irmã, a senhora desapareceu, o que estou pensando? Ih, pastor, eu estava internada, a senhora não soube, não? Falei, não. Poxa, quase eu morri. Fiquei um mês e pouco internada no hospital, tal. Falei, poxa. E ela, poxa, eu estava aqui andando na rua, eu estava pensando mesmo em procurar alguém, só não tem R$1 para me dar para comprar pão, não, cheio de fome, começou a estacar zero tudo de novo. Ela parou de dizimar mesmo, cancelou o voto que fez com Deus, coisa séria, gente. Saiu da igreja. Aí sabe o que aconteceu? Pouco tempo atrás, ela tinha um casal de filhos. Uma filha da igreja e o filho dela, o casal a filha era casada, tinha um garotinho. A filha dela morreu. Quando doente, a filha dela morreu. Quando Natasha falou comigo, eu nem acreditei, não. Quando tu falou que a irmãzinha comentou aqui na igreja, eu falei, não, Natasha, não é possível que a filha dela morreu. O casal, o filho dela estava tão bem. Aí depois eu encontrei com ela aqui na igreja, realmente a filha dela morreu. Até hoje a irmã anda por aí, de igreja em igreja, pedindo as coisas. Gente, Deus tinha mudado a vida dela. Tem gente que pega a oportunidade e joga fora o bicho. Você entendeu? Quando eu encontro ela assim, eu fico, meu Deus. Aí um dia desse ela encontrou comigo. Tô arrasada, pastor. Isso nunca fala da minha filha, mas também não obedece. Você dá um conselho, ela não aceita. Gente, é sério. A obediência te leva à bênção, mas a desobediência leva a pessoa ruim, gente. Olha onde ela estava, olha onde ela foi parar. Perdeu tudo de novo. Porque ela fez um voto com Deus. Deus não é brincadeira, pessoal. E ela voltou atrás. A Bíblia diz que quando você fizer um voto com Deus, você não tarda em cumprir, pessoal. A coisa é muito séria. Coisa muito séria. Então, ele está falando aqui, vamos lá. E ela foi fiel a Deus, né? Começou a prosperar, só que ela parou. Entendeu? A pessoa começa a obedecer, para no meio do caminho, não vai parar não, vai ser fiel até o fim. Glória a Deus. Aí ele está falando aqui, ó. Atos 10, lá no versículo 34. Abrindo Pedro a boca, diz: reconheço com verdade que Deus não
não faz acepções de pessoas. Né? Deus não faz acepções de pessoas. Deus não vai me abençoar. Vai abençoar o Bernardino porque ele é tão bonitinho. Tá? Deus gostou dele porque ele é tão simpático. Não. Deus não abençoa por causa da sua aparência. Deus não vai abençoar o Bernardino porque ele é podre de rico. Nada disso. Deus não abençoa a pessoa por causa da posição social, por causa da sua aparência, pelo que você tem, pelo que você não tem. Deus abençoa pela sua obediência. Não importa você, pode ser até um morador de rua. Lembra do Lázaro? Ele era um morador de rua, mas foi salvo, porque ele era um morador de rua obediente. Já o Lázaro, já o rico, né? Que era riquíssimo, morreu e foi para o Hades, porque ele era rebelde. Ele era rico, mas era rebelde. Então, Deus não quer saber disso, não. Se você é rico, se você é pobre, se você tem muito, se você tem pouco, se você é bonitinho, se você não é, Deus não quer saber disso. Deus quer saber se você obedece. É isso que Deus procura na gente, obediência. Glória a Deus. Se você obedecer, você vai longe. O que você está pedindo, você vai ter muito mais do que você está pedindo. Entendeu? Mas se você não obedecer, tá tudo errado, trava tudo. Porque Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Vê essa mulher, coitada, o sofrimento que essa mulher passa. Essa mulher que eu acabei de falar. Mas quem está fazendo ela sofrer? Quem está fazendo ela sofrer? Não é, mas é o diabo. Não é, irmão, porque o diabo, a gente já sabe que ele é o diabo. A gente já sabe que se a gente obedecer, o diabo não vai mexer na nossa vida. Quem está fazendo ela sofrer é ela mesma. Porque ela decidiu não obedecer a Deus. E daí Deus não pode fazer nada. Nem pastor. Como é que eu vou chegar lá na casa dela? Um canivete, você vai obedecer a Deus agora. Não tem como fazer isso. Se nem Deus força, Deus deu um livre-arbítrio. Ele te ensina, agora você que tem que botar em prática. Se você obedecer, você vai ser muito abençoado. Se você não obedecer, infelizmente Deus não vai poder fazer nada. E essa é a situação. Às vezes a pessoa, pastor, por que eu estou indo na igreja, o Bernardino também está indo, as coisas dão certo, o Bernardino não dá para mim. Aí você tem que ver se a pessoa não está ouvindo, o Bernardino está obedecendo. Alguma coisa o Bernardino está obedecendo que você não está. Aí a diferença não está em Deus, que Deus gosta mais do Bernardino do que de você, não é isso. A diferença está na sua obediência e na sua fé. Que a Bíblia diz o seguinte: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes o Bernardino está crendo, você não, você fica duvidando de Deus, aí não acontece. Você está entendendo? Porque tem aquela pessoa que obedece, mas não crê. Existe um espírito de religiosidade, sabia? A pessoa está na aleluia, glória a Deus, não sei que casa, aquela mesmice, ela acha que nada vai mudar, quer dizer, no coração dela, ela não crê que Deus pode mudar aquilo ali, ela não se esforça para crer. Você tem que se esforçar para crer, pessoal. Tem que sair desse negócio de religiosidade. Pastor, o que é religiosidade? Meu Deus, meu pai, porque, gente, Deus faz, Deus está vivo, Deus existe, Deus te ouve. A coisa é séria, não é uma brincadeira. Você está lidando com Deus. Deus não pode falhar. A palavra de Deus diz que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você tem ideia de quem é Deus? Não existe nada possível para Deus, não, gente. Deus muda o coração do seu parente, Deus te prospera, Deus muda a sua vida. Só que às vezes a gente não obedece ou às vezes a gente não crê. E tudo é possível a quem? Alguém crê. Ora, sem fé é impossível. A fé é uma coisa que você é uma convicção, é uma certeza.
Você está entendendo? A gente não pode viver de religiosidade. Tem muita gente que vive de religiosidade. A pessoa até muito temente a Deus, ora muito. Porque às vezes você está pensando assim, que se você for de Deus, para mim ser de Deus, eu tenho que ser aquela pessoa muito quietinha. Mas eu não falo, tenho santidade. Não é isso não, gente. Aí não pode comer um churrasco. Entendeu? Não pode tomar um refrigerante. Nem isso que é ser de Deus, não, meu. Ser de Deus é você ter temor. Você guarda os mandamentos de Deus. Você pode rir, você pode brincar, você pode comer seu churrasco, você só não pode pecar. Depende da brincadeira. Se eu vou fazer uma brincadeira que eu ofendo alguém, uma brincadeira indecente, aí não. Mas eu posso brincar, eu posso rir, eu posso comer o churrasco, eu posso conversar com as pessoas. Ser de Deus é você temer, guardar os mandamentos dele e você ser uma pessoa que você crê em Deus. De verdade, você não tem aquele negócio de Deus, você espera, você sabe que Deus vai fazer. Você está entendendo? Não, você fica muito quietinho e fala, mas não é isso. Deus quer que você creia, você tomar posse da sua bênção, que você acredite que vai acontecer, é isso que Ele quer. Não, você fica toda a vida olhando para aquele marido, para aquele filho, para aquela filha, um dia... Irmão, para com isso. Um dia nada, deu uma solta no marido, na minha casa eu não reina mais. Aqui quem manda aqui é Deus. Você tem que ter autoridade, irmão. E crer. E chegar lá, Deus, eu não aceito isso. Ah, por quê? Porque o Senhor falou que a mulher santifica o seu marido. Gente, você tem que ter cuidado. Você não pode respeitar Deus, mas você tem que ser usado também para falar. Senão você fica, meu Deus, meu pai. Ai, meu Deus, o Bernardinho, Deus também não gosta disso não, gente. Desculpa falar, Deus não gosta. Sabe que Moisés chegou perto de Deus? Deus falou que ia destruir o povo. E ele falou assim, Moisés chegou lá e falou, Senhor, se o Senhor for destruir... Foi o Moisés ou o Davi que falou isso? Então, se o Senhor for destruir esse povo, faz o seguinte, tira o teu nome aí do livro da vida, pode tirar. Gente, é sério, é você chegar, meu Deus, irmão, acorda, sai dessa religiosidade, pelo amor de Deus. Foi Moisés, foi, então o Senhor tira também meu nome aí do livro da vida, eu vou correr junto com ele. É sério. Depois ele foi orar, Senhor, arrependa-te desse mal contra o seu povo. Como é que eu vou mandar Deus se arrepender? Ele falou com Deus, Deus, se arrependa. O que os outros vão dizer se você tirou esse povo lá do Egito para matar eles aqui, Senhor? Mas você não vai, aquela mulher, ele não acorda. Eu, quando meu marido estava vivo, eu falava mesmo com Deus, eu falava, Senhor, o Senhor disse que os dois são uma só pessoa. Como é que vai ficar metade na igreja e metade lá de fora, Senhor? Como é que pode? Metade do Senhor, metade do diabo? Eu não aceito isso, não. Meu marido tem que estar comigo dentro da igreja. O Senhor prometeu. O Senhor prometeu. Eu vim para a tua presença, não sabia de nada, mesmo lá no pecado, no erro, eu vim. E o Senhor que falou, saiu da sua boca. O Senhor disse que a mulher se santifica seu marido. Não foi o Senhor que disse, não é a sua palavra? Então tem que se cumprir. A tua palavra diz que o Senhor não é homem para que mim, também filho do homem para que se arrependa. E Deus agia, irmão. Deus é Deus, né? Realmente, eu não posso mentir, eu vou fazer agora. E fazia, então você fica Senhor, me ajuda a suportar essa cruz pro resto da vida. Então tá bom, cara. Aí carregando a sua cruz, mas o quê? Você tá entendendo? Gente, é sério isso. É sério. Tudo bem que você tem os seus momentos ali de tristeza, né? Que você tá orando a Deus e tudo, mas você tem que falar sério com Deus. Até a minha família eu oro. O próximo que quer sair, eu fico perto de Deus. Deus, e aí? Mas é sua palavra. O que está acontecendo? Não está escrito? E Deus entende, ele realmente está escrito. Pode deixar que eu vou resolver isso. Você está entendendo? Você vive com Deus como se Deus, sei lá, fosse uma estátua morta, que ficasse ali parado, não fizesse nada. É meio esquisito. A gente tem que sair disso.
isso, você está lidando com Deus. Irmão, você crê, não é uma ignorância, perdoa, tá? Ou você crê ou você não crê. Se você acha que você não crê, você tem que pedir a Deus. Deus, me ajuda a crer o que está escrito aqui. Se é verdade, tem que acontecer. Está escrito que meus filhos são herança do Senhor, são discípulos do Senhor, ensinados do Senhor. Então eu não aceito que o diabo ensina meus filhos. Meus filhos não são do diabo. Eu já falei isso com Deus. Uma vez eu estava tão... não é chateada com Deus, não, mas indignada com o diabo, que eu entrei no banheiro, eu estava passando uma situação, eu batia com a moça na parede da igreja, na onde eu estava, falando com Deus, meus filhos não é do diabo, Deus, não é, não aceito que o diabo usa eles, não são do diabo, eu entreguei eles ao Senhor, foi o Senhor que eu consagrei eles, então eu não aceito que o diabo use meus filhos, não aceito. E conversando com Deus lá dentro do banheiro. Eu falei, não entreguei no Senhor. Então como é que o diabo está usando? Não aceito, entendeu? Eu converso com Deus, umas coisas meio estranhas, mas funciona. Você está entendendo? Eu não aceito isso. Eles são seus, não são do diabo, não aceito o demônio na vida deles e tal. E aí eu orei, repreendi aquele demônio. Gente, mas foi uma coisa tão rápida. Então não você brigar com Deus não, tá, gente? Eu não briguei com Deus não. Eu só falei com Deus, reivindiquei a minha palavra dele. O Senhor que diz, está escrito. Meus filhos são ensinados do Senhor. O Senhor não está ensinando isso a ele. Uma situação que eu passei um tempo atrás. Daqui a pouco, quando eu saí de lá, gente, foi coisa de minutos. A pessoa me ligou, outra pessoa. Não sei o que, não sei o que. Obrigado, Jesus. Deus entende. É verdade ou não é verdade o que a gente está se pregando, gente? É verdade ou não é verdade o que Deus está falando, gente? Então a gente tem que viver isso. Não é só ficar escutando, aleluia, e glória, aleluia. Não é assim não, você tem que viver o Evangelho de Cristo. É sério isso. Eu já tive alguma vez que eu falei com Deus, Senhor, não tem como, se o Senhor falou, não é impossível que o Senhor minta, peraí. Eu não ia deixar acreditar na sua palavra depois não acontecer. Que Deus é esse? Entendeu? Eu falo mesmo, às vezes eu vou para Deus, eu falo, Senhor, se eu conhecesse o Deus, eu ia lá, mas eu não conheço. Agora eu sei que só existe o Senhor. O Senhor é o único Deus. Então, ou errada, ou certo, ou peguei, ou não peguei, eu estou aqui, eu não vou para onde? Eu preciso da tua ajuda. Se o Senhor não me ajudar, como é? Porque não tem mais ninguém para me ajudar. É sério, às vezes eu não vejo essas coisas com Deus. E outra coisa, eu estou diante do Senhor. O Senhor não é um Deus de pau. O Senhor não é um Deus de praxe. O Senhor não é um Deus de pedra. Eu estou falando com Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E eu sei que o Senhor me ouve. O Senhor falou na sua palavra, o Senhor disse que me ouve. O Senhor disse que todo aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Então eu acredito que mesmo se eu estiver em pecado, toda suja, toda lumbrecada, o Senhor não vai me jogar fora. O Senhor disse que se eu for fiel e confessar meus pecados, és fiel e justo para me perdoar e purificar de toda iniquidade. Por isso que eu estou aqui. O Senhor prometeu que ia me perdoar, que ia me purificar, por isso que eu estou aqui. Agora, se eu soubesse que o Senhor disse que pecou, já era, não tem mais jeito, eu nem vinha mais aqui. Tá bom, então, fazer o quê? Não tem mais jeito? Mas se eu estou aqui é porque eu creio na sua palavra. Deus ouve. Que realmente ele deve ficar ouvindo isso, realmente, né? Se ela não crer, ela não tem nem pedir perdão. Ela continuava lá no erro dela e pronto. Entendeu? Porque se você está vindo pedir perdão, porque você acredita que ele disse que vai te perdoar, senão você nem ia vir. Você ia pensar o quê? Já era. Peguei, papel de correr. Entendeu? Você nem ia até ele. Se você, só em você está se dirigindo até Deus, você confia nele, você acredita nele, que ele vai te ouvir, que ele vai te ajudar, que ele vai te tirar daquele pecado, que ele vai te ajudar a você se livrar daquilo. Você acredita nele como Deus, senão você não ia lá. Sim ou não? É isso, gente. Então você tem que ser uma pessoa de Jesus mesmo, ter intimidade para falar com Deus.
Deus, não é aquela coisa religiosa, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, meu Deus, meu Deus. Irmão, Deus já sabe até o que você vai falar. Você está entendendo? Já sei, Senhor, meu Deus, meu Pai. Já sei, Bernardino de novo. Não, você tem que mudar. Você tem que ser firme no que você quer. Glória a Deus, você tem que crer no que você fala com Deus. Ele diz, todo aquele que pede, recebe. Para de olhar para a sua vida, para o seu parente, como coisa que é aquilo ali e pronto, que aquilo nunca vai mudar. Para com isso. Não pede a Deus, Senhor, muda a minha visão. Eu quero enxergar a vitória. Eu quero enxergar essa pessoa convertida. Eu quero enxergar isso aqui, a minha bênção na minha mão. Você tem que pedir isso a Deus. Senão você olha o cenário só mesmo. Você já acha que aquilo ali não tem mais jeito. Entendeu? Então ele está falando aqui, vamos lá, gente, para a gente ir embora. Ele disse assim, ó. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepções de pessoa. Deus não faz acepções de pessoa. Deus quer abençoar todos. Deus quer me abençoar, te abençoar. Só que para isso você precisa obedecer. Deus não quer saber quem você é, Ele quer saber se você obedece. É isso que Ele quer saber. Se você crê e se você obedece. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme, né? E faz o que é justo. Ele está falando aqui, ó. Aquele que em qualquer nação, né? Não importa onde que está a pessoa, qualquer nação, teme ao Senhor. Quando você teme, você obedece, pessoal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como é que eu sei que uma pessoa teme a Deus? Quando ela obedece. Se você obedece a palavra, você se esforça para obedecer, porque você é temente a Deus. Mas se você não obedece, aquele que teme em qualquer nação, teme e faz o quê? O que é justo. É isso que Deus quer, que você tema Ele, que faça o quê? O que é justo. Ele não faz acepções de pessoa, Ele quer te abençoar, mas precisa ser pela obediência. Glória a Deus. É isso, você obedecer, você vai longe. Deixa o pessoal te chamar de bobo, dizer que você é fanático, o problema é deles. Esquenta a cabeça com isso não. Entendeu? É isso, obedece a Deus. Você vai ver só uma coisa. Outra taxa, eu acho que eu sei o que está acontecendo nesse celular. Então, o culto de domingo, ele está falando normalmente. Vamos lá, pessoal, 2 Coríntios 9:10. Sabe o que é? Eu acho que tem que, igual aquela vez que aconteceu aqui na igreja, que estava gravando um evento, que ele não estava, que ele não gravou até a parte que você estava pregando, ele queria iniciar ele. Lembra daquela vez? Eu vou reiniciar ele aqui, você vai ver só, ele vai gravar. E quando ele gosta de descansar um pouco. Vou botar ele para gravar no Instagram. Agora ele vai gravar, querido. Aconteceu isso umas 2 vezes já. Lá no 2 Coríntios 9,
Lá no 2 Coríntios 9, versículo 8, pessoal. 2 Coríntios 9, versículo 8. Obediência, pessoal, ela traz a bênção até você. Põe isso no seu coração. Entendeu? Você obedece e crê. A obediência, ela traz a bênção até você. Amém? Glória a Deus. Então, lá no 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, acharei, olha o que está escrito aí, ó. E Deus é poderoso, não é isso? Sim ou não? Deus é poderoso. Gente, a gente tem que acreditar no poder de Deus. A mesma coisa é a doença. Jesus Cristo, ele disse o seguinte, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E levou sobre si, gente. Jesus Cristo, Ele já nos deu saúde. Pelas feridas de Jesus, nós já fomos sarados. Só que você precisa crer nisso. Orar por determinar a saída daquele mal, não aceitar aquele mal. Quando aquilo vier atacar lá seu corpo, seu pulmão, seja o que for, sua perna, seu braço, olha, eu repreendo isso em nome de Jesus. Eu não aceito esse mal, porque o meu Jesus já levou. E você vai fazer uma oração a Deus, Senhor, não aceito isso, o Senhor já levou minhas doenças e tal. Daqui a pouco você não está sentindo mais nada. Mas a pessoa aceita, não, pastor, isso foi o vento. Isso foi não sei o que, isso foi a chuva, isso foi... Não, mas Jesus está dizendo que Ele já levou suas doenças. Você acredita em Jesus? Sim ou não? Você acha que Jesus é mentira? Ia dizer que já levou suas doenças, mas não levou nada. Eu acho que Jesus é mentira. Se Jesus já levou, irmão. Você está curado, está sarado. Toma posse da sua salva, da sua cura. Glória a Deus. Não, eu sou curado, eu sou sarado. Tem gente que fica doente pelo que fala, sabia? Você só vive falando doença. Ai, meu Deus, eu só vivo com essa dor nas costas. Ai, meu Deus, essa gripe que não me larga. Você enredaste com as palavras da sua boca. A morte e a vida está no poder da língua. Tudo que você fala acontece, pessoal. Sim ou não? Então você tem que vigiar o que você fala. Fala coisa boa. Eu vou conseguir, vai dar certo. Eu tenho saúde. Glória a Deus. Amém? E aí ele está dizendo aqui, Deus é poderoso, não é isso? Ele é poderoso para tornar abundante em vós toda graça. Sabe o que é graça? Um favor que a gente não merece, mas Jesus faz porque nos ama. A fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou e deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. É Deus que te dá o que você precisa. É Deus que te prospera. Você está entendendo? É Ele que dá crescimento, dá saúde, dá prosperidade, que salva a sua família. Tudo vem de Deus, gente. Aí ele está dizendo aqui, ó, ora, aquele que dá a semente, a quem, pessoal? Ao que semeia. Aquele que dá
semente é o que semeia. O meu pastor sempre prega lá que Deus só dá a semente àquele que semeia. Não é interessante Deus dar semente para você se você não vai plantar? Para que te dar semente se você não vai plantar? Você está entendendo? Você tem terreno. Aí eu te dou uma semente. Não, vai lá e planta isso aqui que é para você prosperar. Mas você não vai plantar. Você não vai adiantar nada. Você não vai colher nada. Deus dá a semente a quem semeia. Pastor, o que é isso? Deus prospera a quem semeia. O dízimo é uma semente. Você sabia disso? Se quando pega o seu dinheirinho lá, por exemplo, peguei R$100. Tinha R$10 que eu dízimo do Senhor. Aqueles R$10 que eu estou dizimando, aquilo é uma semente daquele dinheiro que eu tirei e devolvi a Deus, que é de Deus. É essa semente que vai fazer você frutificar, que vai trazer mais para a sua vida. Agora, se você não tira e devolve, vai acabar aquilo que está com você, acabou, você não consegue chegar em lugar nenhum, você está comendo a semente. Entendeu? Você está comendo a semente. Então ele não vai te render mais nada. Você entendeu? Deus não é interessante para ele prosperar uma pessoa que não semeia, que não planta. Prospera você não faz nada, não devolve a Deus que é de Deus. E às vezes tem gente que o diabo põe uma mentira no coração da pessoa. Eu vou dar uma oferta, a oferta não é dízimo, pessoal. A oferta não garante a sua prosperidade. Tem gente que pensa que Deus é bobo, sabia? Eu não vou dar o dízimo, não, mas vou fazer uma ofertinha, eu vou comprar um negocinho lá para Jesus, irmão. Se você quer dar uma oferta no seu coração, glória a Deus, mas isso não substitui o dízimo, não. Não faça isso com Deus, não, porque Deus é coisa séria. Você está entendendo? Eu não dizimo, mas eu mesmo quando de vez em quando eu vou lá com um copinho descartável lá para a igreja, Deus entende, gente, faz isso não. Pecado que você está fazendo. Ninguém engana Deus, gente. Se você quer dar uma oferta segundo o seu coração, que Deus abençoe a sua oferta, mas isso não vai substituir o dízimo do Senhor. Você está entendendo? Dízimo é dízimo, dízimo é santo. Sim ou não, pessoal? Uma vez minha irmã me fazia essa pergunta, pastora, o meu marido, ele acha que não precisa dizimar, porque ele gosta de dar oferta na igreja. Ele gosta assim, de ofertar lâmpada, de ofertar as coisas dentro da igreja. E ele acha que isso aí já é uma maneira de dizimar. Não, irmão. Não. Dízimo é dízimo. Por isso a palavra dízimo já diz 10% de toda a sua renda. Ele pode até fazer uma oferta assim na igreja, mas isso não vai repreender o devorador da vida de vocês, não. Porque isso não substitui o dízimo. Vocês estão entendendo? Sim ou não, gente? Isso não existe. Dízimo é 10% de toda a sua renda. Sim ou não? É assim que funciona. Então, o diabo às vezes engana a pessoa. Você não dá o dízimo, mas vai dando uma ajudinha na igreja. Uma ajudinha na igreja é uma coisa, dízimo é outra. Não faça isso. Dízimo pertence ao Senhor. Pede força a Deus para Deus te ajudar a entender as coisas. Glória a Deus. Amém? Então, não é interessante para Deus prosperar uma pessoa que não devolve o que é dele. Você não planta. Você não devolve a semente, você come a semente. Ele dá a semente a quem, pessoal? Ao que semeia. Ele prospera aquele que semeia, aquele que devolve o que é dele. Ele tira a semente e planta. Esse Deus prospera. Aí ele está dizendo aqui, ora, aquele que dá a semente ao que semeia e o pão para comer, também multiplicará o que, pessoal? A vossa sementeira. Ele vai multiplicar o que você está dando. Você está entendendo? Mas se eu não der nada, então ele vai multiplicar nada. Você entendeu? Ele vai multiplicar o que você está dando.
explicar nada, não conseguiu. Uma vez, meu pastor pregou sobre uma parábola. Tinha uma mulher que ela trabalhava numa casa de família. E a mulher era bem humildezinha, né? Ela tinha a patroa dela era rica, aquela coisa toda, e ela trabalhava lá como faxineira. E todo o dinheiro que ela pegava, ela devolvia o dízimo. Todo o dinheiro que ela pegava, ela devolvia o dízimo. Aquilo é a humildade dela. Já a patroa dela, que era rica, ficava palhaçada, bobeira, não sei para que ficava tirando o teu dinheiro para dar para a igreja. Ele, não, mas é o meu dízimo e tal. E de vez em quando, muito de vez em quando, a patroa pegava uma oferta de michuruca, não era dízimo, não, uma oferta, aí vai lá na tua igreja lá. Aí quando foi um dia, morreu a patroa e morreu a empregada. E a patroa que chegou lá no céu, né, já procurando já, né, a mansão dela lá em cima. Aí ela passou, ela viu uma mansão linda lá em cima do céu. Ela, nossa, deve ser a minha, não é possível, muito linda. Só pode ser a minha. Aí aquela mansão bonita, toda adornada, toda. Aí eu sou onde? É aquela ali que é a minha? Ele, não. Aquela ali não é a sua ainda não, aquela ali é de outra pessoa. Gente, mas que mansão linda. Diz tudo mesmo, cara, de quem é aquela mansão? De fulana, da empregada dela. Ela, gente, da minha empregada. Nossa, que mansão linda. Aí ela, poxa, se a dela é desse jeito, imagina a minha então, né? Eu sou a patroa. Não é não? Se ela está empregada linda desse jeito, da patroa, então, misericórdia. Aí tá, hoje vem que eu vou te levar na sua. E tá indo, andando, nunca chega. Saiu daquela rua de ouro, entrou numa ruazinha de barro. Eu tenho certeza que é por aqui, gente. E também o troço nunca chega, não é possível. Aí o anjo chegou de longe, mostrando um barraquinho de talba lá embaixo, todo enfinheiado. Aí, ó, aquela lá é a sua. Era o quê? Ela ficou indignada. Tá de brincadeira comigo, né? Aquilo lá é minha casa? Não. Você sabe quem eu sou? Não, eu sou patroa de fulana. Se a casa dela daquele jeito, a minha então, não. Você não está enganado, deve ser a minha, não. Meu nome é direito aí hoje, olha só. Tenho certeza que ela lá é a sua. Não. Eu exijo uma explicação. Por que fulana que é minha empregada está com a mansão daquela e eu vou ficar no barraco de talba daquele ali? Aí o anjo falou para ele, olha, todo mês fulana mandava o material aqui para cima. Aí deu para construir aquela mansão. Agora o que você mandou só deu para construir aqui na minha. Não? Aí a casa fecha de michuruca, de vez em quando ela dá, só deu para construir um barraco de talba. Que ela mandou. Aquilo ali foi um investimento dela. Fazer o quê? Deus é justo, não é? A outra era pobrezinha, mas mandava todo mês, ela mandava o dinheiro dela. Ela falou assim, o pessoal mandou só para construir aquilo ali mesmo. O material que teve. Você está entendendo? É assim, né? Tem gente que não é sábio, não investe. Entendeu? Não investe para ser abençoado. Aí ele está falando aqui, olha. O que dá semente é o que semeia, e pão para comer. Também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os vossos frutos da justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós dê graças a Deus. Glória a Deus. Então, pessoal, Deus só dá a semente a
vê, quando você é fiel a Deus, você devolve o que é de Deus, é interessante Deus te prosperar mais, multiplicar a sua sementeira, vai multiplicar a sua prosperidade. Agora, se você não devolve o que é de Deus, Deus não pode multiplicar nada na sua vida. Muito pelo contrário, Deus não pode multiplicar e o diabo vai só tirando, vai só tirando, vai só tirando. E existe um espírito devorador que é chamado de migrador, que ele é para destruir a sua prosperidade. Malaquias 3. Olha o que está escrito aqui. Ó. Se a gente não aprender com Jesus, irmão, só Jesus na nossa vida. As coisas ficam tudo travado, não próximo onda. Deus quer fazer, mas não pode, porque você travou ali e não está obedecendo. A hora que você destravar, não, Deus, eu vou fazer o que o Senhor está falando aí, destrava tudo. Olha o que está escrito aí, ó. Malaquias 3, versículo 7. Amém? Ele está dizendo aqui, ó. Desde os dias de vossos pais, vós desviaste do Deus estatuto, e não os guardais. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vai dizer, que havemos de tornar? Aí é uma pergunta que Deus está fazendo, ó. Roubará o homem a Deus? Você já viu uma pessoa, pode uma pessoa roubar a Deus? Hã? Ele está falando, roubará, pois, o homem a Deus? Aí ele está dizendo, todavia, vós me roubais. Ai, está amarrado, mas como é que eu roubo a Deus? Ele está falando, ó, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Você está entendendo? A pessoa não devolve o dízimo do Senhor de jeito nenhum. Hã? E tem pessoas que também não dão uma oferta. Também a oferta alçada. Desse ponto, pelo menos uma vezinha por mês, a gente precisa dar uma ofertazinha ao Senhor. E às vezes a oferta não é você não dar dinheiro, não, você dá para ajudar alguma coisa na igreja, você dá no material da campanha, isso é uma oferta. Tudo que você faz para a igreja é uma oferta. O pouco que você dá, entendeu? Então é nos dízimos e nas ofertas. Significa que você deu uma oferta, você não precisa dizimar. Não é assim, pessoal. Nos dízimos e nas ofertas. Eu sou dizimista, mas de vez em quando eu dou uma oferta para Deus. É isso que ele está falando. Você está entendendo? Hã? Sim, não. Nos dízimos e nas ofertas. O pessoal lá roubava a Deus nos dízimos e nas ofertas. Eles não devolviam a Deus o que é de Deus, pessoal. Hã? Aí ele está dizendo aqui, ó. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Por maldição, sois amaldiçoados. Porque me roubais a mim, vós e toda essa nação. Olha a pessoa que não devolve o dízimo, como é que ela está? Hã? Qual é o motivo? Porque me roubais a mim. Quando você não devolve a Deus o que é de Deus, você está honrando a Deus. Ah, pastor, por quê? Se o dinheiro é meu? Não. Quando você nasceu, você não trouxe nada para esse mundo. Você nasceu pelado, sem roupa, sem nada. Deus que proveu a sua roupa, proveu o seu alimento. Se hoje você tem uma empresa, essa empresa está onde? Na terra. A terra é de quem? De Deus. Ah, mas hoje eu recebo benefícios. Pois é, o benefício vem da onde? O lugar está na terra. A terra é de quem? A terra é de Deus. Tudo que eu tenho é de Deus. O dia que eu morrer, vai ser cancelado o meu benefício. Se tem carro, o carro vai ficar para ele. Pessoa que tem a casa vai ficar, a roupa vai ficar, seus móveis vai ficar, tudo que você tem vai ficar aqui na terra. E a terra é de quem? De Deus. Então você não tem nada, é tudo emprestado. Dá para você entender? Eu e você, nós não temos nada, nós estamos passando na terra de passagem. Quando nós morrermos, vai ficar tudo que é nosso, vai ficar para ele. Nem a roupa do corpo você leva, porque isso vai desfazer embaixo da terra. E tudo que Deus deixou você usar é emprestado.
pedindo é que você devolva 10% que é dele. Sim ou não, pessoal? Não, é dele, é ele que te deu aquilo ali e ele quer que você devolva os 10% que é dele. Então, como eu não devolvo, eu estou mexendo na parte de Deus. É como se eu estivesse roubando a Deus. Bom, não sei se quem vai querer aceitar desse jeito, mas eu entendo a Bíblia do jeito que está escrito. E aqui está escrito: vou parar por te ouvir a Deus. Todavia, vós me roubais. Então, se eu não devolvo o que é de Deus, eu estou roubando a parte que é de Deus, gente. Isso é sério. O benefício em Deus foi Deus, né? Para a pessoa receber. Foi Deus. Se fosse pelo homem, pastor, e a pessoa ia... Isso, é o que eu acabei de falar. Você não faria. E se recebesse? E se recebesse? Porque na hora de pedir, Senhor, me abençoa, receber como você está dinheiro, assim. Tem que ser ali. Tem que ser fiel a Deus, gente. Você não esquece de Deus, só lembra de Deus, como assim? Só lembra na hora de pedir, na hora de socorro. Aí Deus dá, a pessoa não quer ser fiel, não pode ser assim não, gente. Você entendeu? Gente, temos que lembrar do nosso Criador. Um dia você vai estar cara a cara com Deus no dia do juízo. Já pensou você ter que prestar conta dos dízimos todinho que você não deu? Da sua vida toda? E aí? É assim, dá. É a aposentadoria, dá. Recebeu o dinheiro, dá. Ganhou o dinheiro, dá. É toda a sua renda, toda, gente. O que significa toda? Tudo que você ganhar, todo centavo, até quando alguém me dá um dinheiro. Às vezes meu filho, sei lá, dá um próximo na cabeça dele lá, ele pega um dinheiro lá. Mãe, vou mandar um dinheiro para a senhora fazer um lanchinho para menino. Não precisa não, mãe, vou mandar. Eu vou lá, mesmo ele tirando, é um assunto meu. Eu vou lá e quanto que ele mandou? Tanto. Aí já mando tanto para o meu cachorro. Todo o dinheiro. Eu já ganhei dinheiro. Uma vez uma pessoa chegou perto de mim, falou, era meu aniversário. A pessoa falou assim: olha, eu não tive tempo de comprar uma lembrancinha para você, mal correria, mas eu vou te dar esse dinheiro aqui, compra um negocinho para você. Ele me deu R$50. Aí o que eu fiz? R$50? Dizem, todo o dinheiro que eu pego, não tem isso. Porque se eu não for fiel com Deus, irmão, pelo amor de Deus, que nem o pastor falou, se eu não for fiel com Deus, eu não vou ser fiel para ninguém não, gente. Você está entendendo? Ele é o meu Criador, eu preciso dele para tudo. Deus me livre, guarde, eu caio doente, aí o dinheiro vai me salvar. Quantas vezes eu já tive em cima da cama, quem me levantou foi Deus, não foi meu salário. Eu já tive doente com dinheiro, cheio de dinheiro no bolso, no pau. E quem me salvou foi Jesus, não foi o dinheiro. Você está entendendo? Quantas vezes meus filhos, minha família, já teve situação que eu quase perdi minha filha, quase perdi minha mãe. Espírito da morte ali, vou levar, eu estava com dinheiro, quem salvou não foi o dinheiro, foi Jesus, irmão. Como é que eu vou abandonar Jesus agora? Eu não quero saber de dinheiro, eu quero saber de Deus. Agora, dinheiro tem que pagar minhas contas, tem que resolver minhas coisas, tem. Só que isso aí não é meu Deus. Não foi ele que me libertou das drogas, não foi dinheiro que me... Muito pelo contrário, quanto mais dinheiro eu tinha, mais eu cheirava. Não foi isso que me libertou das drogas. Você está entendendo? Então a gente tem que acordar para a vida. Tem gente que é meio doida, irmão. Não é fiel a Deus, não devolve o que depois. Deus me livre, cai numa situação difícil aí que o dinheiro vai te salvar. Aí fica você lá no hospital, morrendo lá, o dinheiro lá na conta lá, nem pegar o dinheiro você não consegue pegar, e aí? Então, é bobeira não ser fiel a Deus, é bobeira, pessoal. Entendeu? Tem muita gente no mundo, parece que não, mas a gente tem que pregar sobre isso. Tem muita gente no mundo que está perdendo a salvação por causa de dinheiro, bens materiais. Você está pensando que isso aqui embaixo é tudo, não é tudo não, você vai acabar. Isso aqui tudo vai acabar. Você está entendendo? Uma hora, como Jesus falou, né? Não ficará pedra sobre pedra. E você? Eu quero estar lá com ele, pelo amor de Deus. Eu quero estar do ladinho de Jesus.
Entendeu? Mas para a gente estar lá, a gente tem que fazer por onde está aqui embaixo. É como o pastor fala, se você morrer, já era. Acabou. Lembra do Lázaro do Rio? Lá do lado você não pode fazer mais nada não, irmão. Se você tem que ser fiel a Deus, seja quando você está vivo. Você tem que devolver o dízimo, devolve quando você está vivo. Lá do outro lado tem esse negócio de, agora eu vou devolver o dízimo para ver se Deus vai me salvar. Já era, irmão. Nem dinheiro não tem lá, que vai queimar lá no Hades. Dinheiro é papel, você não está entendendo? Sim ou não? Então tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer enquanto a gente está vivo. Eu já passei muita experiência na minha vida, irmão. Já tive com dinheiro doente, já tive com dinheiro chorando, triste. E Deus falou no meu coração, tá vendo? Não é isso aí a sua felicidade. A felicidade sou eu. A sua paz sou eu. Tudo que você precisa sou eu. Entendeu? Irmão, você entende isso. Chega uma hora que você, poxa, não é isso que é o caminho certo. Ajuda sim. Você pagar umas contas, fazer um negocinho, você precisa comer, precisa se vestir, mas não é isso que é a sua alegria. Não é isso que vai te salvar. Não é isso que vai salvar a sua família. Entendeu? Então ele está falando aqui. Vamos lá. Roubará, pois, o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizer, em que te roubamos? Dizem nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós e toda a nação. Trazei, aí olha que é um mandamento, olha o que ele está falando, que é para você consertar a sua vida. Ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O que é todos, pessoal? Todos. É tudo que você ganhar, que você vai devolver o que é de Deus. Você está entendendo? Não, mas desse eu não devolvo, porque você está querendo escolher o que tu vai ter. É isso que eu estou falando. O Lázaro não, Naamã. O Naamã, ele de começo, quase que ele não foi salvo, sabia? Quase que ele não foi curado. Porque o profeta falou para ele lá e lavar 7 vezes no Rio Jordão. Ele não queria. Mas eu pensei que ele ia botar a mão na minha cabeça, que ele ia orar por mim. Não. Então eu ir lá lavar 7 vezes. Não tem rios melhores lá em Farpada. O Naamã, ele queria escolher o jeito de ele ser curado. O rio onde ele ia ser curado. Ele não queria fazer do jeito de Deus. Você está entendendo? Ele não queria fazer do jeito que Deus estava ordenando. Ele queria escolher, que era do jeito dele, do rio que ele queria. E tem gente que é assim. Esse dinheiro aqui, eu vou tirar o dízimo, mas esse aqui eu não vou tirar não. Esse eu tiro, esse eu não tiro não. Porque... Então você está querendo escolher, você está querendo você determinar como você vai ser abençoado. Está vendo o que está errado? Se Deus está falando todos, é o quê? Todos. Se eu escolho, esse eu tiro, esse eu não tiro, esse eu tiro. Então eu não estou obedecendo a Deus. Eu saí da palavra. Jesus falou todos. E eu estou fazendo outra coisa. Entendeu o que impede a sua bênção? A hora que você entender que Deus, Ele é o Deus, Ele é o Senhor, e para mim ser abençoado eu tenho que fazer como Ele está falando, aí as portas todinhas vão se abrir. Caso contrário, as portas continuam fechadas. O problema não é Deus, o problema não é o pastor, o problema não é o diabo, o problema sou eu. Porque eu estou querendo escolher como que eu sirvo a Deus. Você está entendendo? É um serve-selves. Eu vou lá e já, isso aqui eu obedeço, isso aqui não. Isso aqui eu acho que a pastora estava certa, mas isso aqui eu acho que está errado. O problema de muita gente é esse, gente. Se a pessoa fosse fiel, como aquela mulher, né, que chegou lá para o profeta, falou que estava quase perdendo os filhos dela. E o profeta disse para ela: o que você tem em casa? Uma botijinha de azeite. Vai lá, pega a vaso emprestado com todos os seus vizinhos, vai para sua casa, fecha a porta e deita o azeite nos vasos. A mulher, ela foi taxativa.
Ela fez certinho como ela foi ensinada. Irmão, o azeite só parou porque acabou os vasos. Depois ela voltou lá, falou com o profeta, e o profeta falou para ela: agora vai, vende, paga todas as suas dívidas, e você e seus filhos vai viver do resto. Gente, aquela mulher se deu bem. Se é nos dias de hoje, é como se ela tivesse virado uma empresária de azeite. Ela conseguiu pagar as contas, conseguiu, entendeu? Viver com o resto. Às vezes você tem tanto plano na sua vida, mas você não deixa Deus fazer, porque ela obedeceu o profeta. Ela obedeceu o profeta. Agora, se ela vai, não, o profeta já falou para pegar a base e prestar. Vou até pegar, mas não vou deitar o azeite, não, porque está tão pouco em azeite. Não vou botar em todo, não, vou botar só em 2. Ela ia se dar mal, porque ela estava querendo escolher como servir a Deus. Não é assim. Você está entendendo? Deus, a gente tem que fazer o que Ele está falando. Então, Ele está ensinando aqui, trazer todos os dias, né? Todo o dinheiro que eu tenho. Aquele pouquinho que você tem, é aquele que vai abrir as portas para coisas maiores. Mas você não vai ficar fechando a porta. Sim ou não? Está entendendo? Ou não, gente? Porque às vezes a gente vem para a igreja, o inimigo não deixa você entender, sabia? Ou você aceitar a palavra, porque ele quer continuar agindo na sua vida. Então ele está falando aqui, ó. Com maldição, não, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Não é isso? Aí ele diz: depois que você derrubou o dízimo, é que você vai ver as bênçãos de Deus. Não é isso que está escrito ali? O pessoal não quer assim. Eles querem primeiro ser abençoado. Se eu for abençoado, aí eu tiro o dízimo. Irmão, tu está fazendo tudo errado, tudo contrário. Primeiro eu obedeço, depois Deus me abençoa. Não é primeiro Deus, se Deus quiser, me abençoa primeiro, eu obedeço depois. Não é assim, gente. Gente, isso é muito sério que eu estou falando para você. Lá no pastor Mota, ele disse que tinha uma mulher que era uma senhora que o pastor foi dar um conselho a ela. Ela tinha uma pessoa que ela não gostava. E o pastor foi lá e explicou a ela: irmã, a palavra de Deus diz: amai a vossos inimigos. Se alguém te bater com uma face, oferece também a outra. É o que está escrito. Aí ela, pastor, é ruim. Comigo não é assim não. Comigo fez, vai levar também. Aí o pastor, irmão, mas não é assim não. Jesus está ensinando. Aí sabe o que a mulher falou? Pastor, eu sou assim. E se Jesus quiser, ele vai ter que, se Jesus me quiser, vai ter que ser desse jeito, do jeito que eu sou. Olha o que ela falou. Se Jesus quiser, você tem que aceitá-la daquele jeito. O pastor olhou assim: tá bom, estamos aí. Foi orando por ela, irmão, a mulher ficou no chão, depois daquele dia. Teve uns troços bravos lá, a mulher morreu. Não é assim não, gente. A gente achar que Jesus tem que aceitar o que a gente é. Nós temos que aceitar a palavra de Deus, e obedecer. Ele é Deus. Se eu me render a ele vai ser Deus. Se eu não me render, ele vai continuar sendo Deus. Se eu quiser obedecer ele é Deus. Se eu não quiser, ele vai continuar sendo Deus. E eu que preciso dele. Deus não precisa de mim para nada. Eu que preciso dele. Você entendeu como é que funciona? Pastor, mas aí você está empregando aí, está sendo usado. Não, se eu não quiser ser usado, se eu quiser ser rebelde, eu vou pegar outra pessoa e vou estar aqui para pregar ele. Quem vai se dar mal sou eu. Entendeu? Eu que preciso dele. Então ele está dizendo aqui, ó, vamos lá. Ele diz: trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha
sua parte, ele está dizendo, depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir uma janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abstância. Ele está prometendo, aí eu vou abrir a janela do céu, aí eu vou derramar as bênçãos sobre você. Mas primeiro, eu tenho que ser fiel, devolver o que é dele. Aí sim ele vai agir. Não primeiro, se ele me abençoar, eu devolvo o que ele. Não, aí você está querendo negociar com Deus, quer negociar a palavra de Deus. Não existe isso, gente. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Glória a Deus. Primeiro eu obedeço, depois ele me abençoa. Aí ele está dizendo aqui, ó. Fazem prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abstância. E por causa de vós repreenderei quem, pessoal? O devorador. Sabe o que é esse devorador? É um espírito que ele não deixa você prosperar. Tudo que é seu de prosperidade, ele prende, ele amarra tudo. Ele não vai deixar você prosperar. Ah, por quê? Porque você não está sendo fiel a Deus. Agora, quando você passa a devolver a Deus o que é de Deus, presta bem atenção no que Jesus disse aqui. Ele está dizendo que ele mesmo repreende esse devorador. Você já viu, fala a verdade, você já viu um pastor repreendendo o devorador? Hã? É difícil você ver isso. Porque a Bíblia diz que não é o pastor que expulsa o espírito devorador. O devorador, ele é um espírito que ele é repreendido da sua vida. O próprio Deus é que repreende quando você devolve o que é de Deus. Você passa a devolver o dízimo, precisa você repreender o devorador. Deus já não vai deixar para tocar na sua prosperidade. É como se fosse um seguro, já viu? Você paga o seguro de um carro. O que aconteceu com aquele carro ali, mas o seguro? Já viu como é que é? A mesma coisa. Você devolver o dízimo do Senhor, toda a sua renda está protegida. O diabo não vai poder mexer, porque o próprio Deus vai repreender. Sim ou não? Aí ele está dizendo aqui, ó. E por causa de vós repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurado, feliz, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Isso aqui, pessoal, está escrito na Bíblia. E às vezes as pessoas não gostam de ouvir o que está escrito na Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Entendeu? Ó, Deus, a bênção vai correr atrás de você. Aí você devolveu o que é de Deus. Eles escolhem o que querem. Não dá, gente. Tem que parar com isso. Tem que passar a aceitar a palavra de Deus. É isso que vai fazer a gente vencer. Aceitar o que Deus fala. Deus vai fazer a parte dele? Vai. Deus não vai falhar, mas a gente tem que fazer a nossa. O Naamã, Deus deu um pudim certo. Vai lá e lava os 7 dele. Deus tinha que fazer a parte dele, curar o Naamã, deixar o leito aberto. Mas o Naamã tinha que fazer a parte dele, que era mergulhar 7 vezes. Deus vai fazer a parte dele na minha vida, na sua vida? Vai, mas você tem que fazer a sua, de obedecer. Entendeu? Gente, olha, se tu soubesse o pecado que é e o preço que um pastor e uma pastora paga quando eles mentem, quando eles falam coisa que não é, muito sério. E o pastor e uma pastora jamais pode falar com uma pessoa que, se ela não estiver obedecendo, ela vai ser abençoada. Aí não tem como, gente. Seria uma mentira muito grande. Todo
as bênçãos vêm com obediência. Já está lá no livro de Deuteronômio. Se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, aquilo que Ele te ensina. O Deus vai te Deus vai te honrar, né? Não. Se tiveres cuidado de guardar, se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. É isso, é você obedecer e crer. Não tem mais a dizer, vamos fazer um ritual, orar 5 horas de cabeça. Não é isso, irmão. É você obedecer e crer só isso. Não é bicho de 7 cabeças. Glória a Deus. Sim ou não? Tem que crer, cara. Às vezes também você obedece, não. É porque o governo está ruim, mas não sei o que está bravo. Aí você está olhando para a circunstância, está olhando para o preço do pó de café, você está olhando para a inflação. Mas se você olhar para Jesus, aí a sua história muda. Glória a Deus. Amém? É assim que funciona, pessoal. Vamos orar então em nome de Jesus. Gente, eu estou pedindo o pessoal aí que puder colaborar para ajudar a fazer um negocinho no Dia das Noites, tá? O pessoal que puder estar anotando lá na agenda, ou está colaborando ali na caixinha ali, botando sua oferta ali, amém? Já está uma lista de coisas lá na agenda lá que você pode estar colocando lá, anotando, tá? Em nome de Jesus. Já temos pessoas ali que já colocaram um negocinho lá e que anotaram, amém? Natália, quer falar alguma coisa? Não. Então vamos tomar o cálice da saúde, pessoal. Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, foi passado aqui o seu recado, a sua palavra, Deus. E eu venho pedir ao Senhor, o Senhor me ajudar a vida de cada uma dessas pessoas. Oh Deus, o Senhor sabe o que elas precisam, necessidade, no casamento, na prosperidade, na salvação da família. Oh, mas eu sei, Pai, que Tu és fiel. Eu sei que o Senhor é um Deus que não dorme, o Senhor não cochila, o Senhor é justo. E eu venho pedir ao Senhor que o Senhor venha ajudar essas pessoas, Pai, no seu casamento, na sua prosperidade. Oh, Pai, venha ajudar essas pessoas aonde elas precisam de um socorro, elas precisam, Pai, da sua ajuda. E o Senhor disse: aquele que vem a mim jamais eu lançarei fora. O Senhor nunca se negou de ajudar aqueles que vieram até o Senhor. Pai, ajuda essas pessoas. Oh, Pai, eu em nome de Jesus eu oro por essa pessoa que está sentindo dores. A sua palavra diz, e é verdade, o Senhor já levou as nossas enfermidades, as nossas dores. E por suas feridas, todos nós já fomos sarados e curados. Eu estou amarrando esse demônio, que eu sei que me ouve. Satanás, todo espírito de enfermidade, eu exijo que você pegue tudo que é seu, sai do corpo dessa pessoa agora, sai da saúde, sai do coração, sai do peito, sai do pulmão, sai das vias respiratórias, sai da vida de cada pessoa agora, vai embora. Eu exijo que você pegue o seu mal e saia do corpo dessa pessoa, da saúde dessa pessoa, vai embora. Em nome de Jesus, sai do casamento, sai dos filhos, sai da casa, sai da prosperidade.
Solta a família dessas pessoas, em nome de Jesus. Solta para mim a saúde, a vida de todas essas pessoas aí do Face, do Instagram, Pai glória. Em nome de Jesus, sai. E não volta mais. Eu te proíbo, eu te amarro, te expulso em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, eu estou abençoando essas pessoas. Eu estou declarando todas elas libertas, livres, curadas. Que o poder do Senhor, a graça do Senhor, Pai, venha operar na vida de cada uma delas com saúde, paz, prosperidade, alegria do Senhor, a salvação da família, as mais ricas bênçãos do Senhor, Pai. Esteja sobre a vida delas em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus, Pai, eu consagro esse cálice, pedindo ao Senhor para o Senhor colocar o seu poder nesse cálice, na água que a pessoa colocou em casa, Pai, que toda pessoa que beber seja curada, seja liberta, seja livre em nome de Jesus. Também peço, Senhor, que o Senhor receba dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. Pai, o Senhor diz que eu honrarei. Honra essas pessoas, cumpra com o teu nome sagrado e leva todas elas em paz, em nome de Jesus. E vocês digam, assim seja, e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Podem beber do cálice, em nome de Jesus. Como a paz do Senhor deseja um bom dia, seus irmãos. Tá, Deus abençoe aí todo o pessoal do Face. Oi, mãe, Deus abençoe, eu também te amo, tá? Vou estar orando aqui sim, vou falar com a senhora já. E também todo o pessoal do Instagram, tá? Deus abençoe o pessoal do Instagram, em nome de Jesus.